Estamos com a doutora Beatriz Tamura, ela que é presidente da Associação Médica de Londrina, especialista na área de acupuntura e também medicina do trabalho. Aliás, foi a primeira mulher eleita para a Associação Médica de Londrina e é fruto da nossa terra, estudou na UEL. Doutora Beatriz, muito obrigado, a gentileza da senhora em conceder essa rápida entrevista. Eu que agradeço, Ezequias, é uma satisfação estar aqui com vocês. Realmente é para mim um orgulho de ser londrinense, ter feito a UEL e hoje estar como presidente da Associação Médica. A Londrina está em alerta vermelho? Isso mesmo, Ezequias. Londrina ela está na classificação de cores, né, que é feito um score pelo CONAS, que é um órgão que é um conselho nacional de serviços de saúde, e é um score de gestão de pandemia. E esse score tem vários itens para ser alimentado, e baseado nesses vários itens que têm pesos diferentes, tem um resultado numérico que classifica a pontuação. E nessa classificação de pontuação, nós nos enquadramos no risco alto, no risco vermelho, pela classificação do CONAS. E isso para nós é extremamente preocupante, né? Mostra um cenário aí de agravamento do quadro, e por isso que a AML soltou uma nota até para os médicos estarem cientes dessa situação e para que pudessem também estar informando aí seus pacientes, seus familiares, seus conhecidos com relação a essa situação da cidade. Então, repetindo, a consideração dos especialistas da Associação Médica de Londrina, que o quadro de Londrina é alerta vermelho e está um pico de crescimento. Ele tem tido vários picos, né, que a gente tem falado. O último foi há pouco tempo, com 210 casos diários, e essa matriz do CONAS, ela conta pontuações referentes a, por exemplo, taxa de ocupação de leitos de UTI, taxa de ocupação de leitos clínicos, estimativas de dias de esgotamento da capacidade de leitos, variação do número de óbitos por síndrome respiratória aguda, casos de agravamento nos últimos 14 dias, taxa de positividade de Covid, e esses somatórios de pontos desses indicadores é que nos deu essa classificação. E esse score é bastante interessante porque ele também considera uma estimativa do esgotamento de leitos de UTI, e que a nossa preocupação surgiu também por essa questão, porque nós tínhamos uma previsão de estimativa na última semana de 80 leitos disponíveis, e atualmente, nessa semana 36, na 36ª semana, nós temos uma previsão aí de estimativa de esgotamento de leitos de 34 dias, né? Então, isso é um sinal realmente de que a gente está numa situação bastante crítica e que precisa estar sinalizando, né, informando a população dessas questões aí que serão necessárias. Então, as medidas de isolamento, prevenção, devem ser redobradas e não podem ser relaxadas nesse momento, né? Não podem ser relaxadas, até mesmo porque, Ezequias, ela vem num nível de isolamento que já era considerado baixo. Estava em torno de 38, 36 e agora passou a um nível de 35% de isolamento, que é muito baixo, né? E esse isolamento baixo, ele repercute aí no índice de contaminação, né? Quanto mais pessoas saindo, muitas vezes de forma desnecessária, acaba contaminando vários outros. Além também
de que você tendo mais pessoas ali circulando, pegando estrada, enfim, a gente tem um maior número de acidentes também, um maior número de ocupação de leitos, até mesmo por essas questões de situações externas à Covid, necessitando também de ocupação de leitos. E o índice de transmissão aqui da nossa região? 1 por quanto está inferior a 1 ou superior a 1? Ele está 1,16, em torno de 1,16. Ele já esteve mais alto, mas ele está num patamar de acompanhamento e gira em torno disso. Esses são na última semana que nós analisamos, mas isso pode modificar, né? A cada semana é analisado, porque esse cenário é muito baseado em levantamentos de 2 semanas atrás. Então, a cada 2 semanas, geralmente, que é o período de incubação, esses índices elas variam bastante, porque quanto mais as pessoas saem, maior contaminação, um período de 14 dias para aparecimento de sintomas, e isso também gera mudança em todos esses indicadores. Dizem também, as pessoas estão crendo que uma vez que já adquiriram, né, a Covid, já foram tratadas, que ela recebe um passaporte, né, para transitar sem máscaras. Isso não é verdade, né? Infelizmente, isso não tem comprovação científica. A Covid ainda é muito recente, né, muito desconhecida, por mais que tenha atingido todos os países aí, é uma pandemia, ela ainda é muito desconhecida e existem vários trabalhos científicos sendo desenvolvidos, mas nenhum deles comprovou essa capacidade de manter uma imunidade por um período indeterminado, né? Então, a gente não tem ainda uma clareza sobre essa questão. Por isso, não gera passaporte de livre trânsito quem já tenha tido a Covid. Em relação ao tratamento, né, existe tratamentos precoces, fora a questão do isolamento, do uso de máscaras e da higiene das mãos. Fala-se muito em tratamento precoce e tratamento também quando se apresenta sintomas. Certo. Existe realmente um debate bastante grande, né? Aqueles que estão favoráveis ao kit Covid, que é chamado, né? Que é uma série de medicações, antibióticos, anti-inflamatórios, mas não existe, infelizmente, uma comprovação científica que essas medicações tenham surgido efeito eficaz para o tratamento, né? Todos eles. Inclusive, foi feito há cerca de um mês um estudo pela conselheira do Conselho Regional de Medicina do Paraná, que fez uma revisão de todos os trabalhos científicos, mais de 3.000 trabalhos científicos aí, sobre todas as medicações que são indicadas no dito tratamento precoce da Covid, mas infelizmente não demonstrou dados científicos que comprovassem essa eficácia. Mas o que o próprio CRM ele diz se algum médico ele não está proibido da prescrição, né? Ele tem autonomia suficiente de, se achando necessário a prescrição de alguma medicação e em conformidade ou com a autorização e a ciência do paciente, porque não existe comprovação científica, ele pode estar prescrevendo, mas essa informação ao paciente ela tem que ser registrada e autorizada. Por quê? Porque uma vez que você prescreve uma medicação que não tem comprovação científica, você está sujeito, enquanto paciente, a se submeter ao aparecimento de efeitos adversos que podem ser esperados. Então, o médico informa isso ao paciente e ele tem que autorizar que
prescreva e que seja infundido ou prescrito ou utilizado para o tratamento dele. Ele assume essa responsabilidade no tratamento também. Então, no caso, o paciente assume a responsabilidade juntamente com o médico, isso? Quer dizer, o paciente assume a responsabilidade, isso? Ele assume a responsabilidade de que ele está ciente que essa medicação está sendo prescrita para ele ainda não tem uma comprovação científica, mas que mesmo assim ele quer estar utilizando a medicação. E aí o médico tem total liberdade de estar prescrevendo essa medicação para ele. Muito bem, doutora. O COESP, né, que é o Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública, também, juntamente com a Associação Médica, estão com o mesmo pensamento em relação à questão de Londrina, que deveria, na verdade, acontecer um rigor até maior em relação às questões de isolamento e também essas questões de abertura de alguns segmentos. O COESP é um órgão consultivo, então ele traz para a Secretaria Municipal de Saúde e para o prefeito os dados levantados de todos os casos, os óbitos, enfim, todas as informações necessárias e as orientações que cabe ao prefeito adotar ou não. Mas é um consenso de que essas medidas de não farmacológicas, elas tenham um rigor, né? Mas o que é um consenso também que a população tem que fazer a sua parte, né? Não adianta você fechar todos os lugares, né? Fazer um lockdown e a população fazer churrasco, fazer jogo de futebol, né? E se contaminar da mesma forma. Como ela é uma doença coletiva, a participação da população é prioritário. Enquanto a população não tiver ciência muito da sua participação, da sua responsabilidade na propagação da Covid, é difícil para você, como órgão da secretaria ou da prefeitura ou os órgãos ou as instituições ou as empresas serem completamente lacradas ou fechadas ou a gente ficar num lockdown, né? Eu acredito que quando você, jovem, que é entre 20 e 39 anos, quase que a metade da população que está sendo acometida pela Covid não tiver essa consciência de que ele está sendo um transmissor, né? Ele adquire a Covid, ele muitas vezes tem sintomas leves, mas ele traz para casa, para o familiar dele, que tem essas pessoas, as pessoas mais idosas, que têm comorbidades ou outras doenças, ele faz com que essa pessoa, que geralmente tem essas patologias, agrave, né? Porque a gente sabe que a mortalidade dela não é alta, mas quando ela comete pessoas aí que estão mais suscetíveis, ela geralmente necessita de um atendimento mais especializado, né? De um leito de UTI. E não quer dizer também que ele vai ocupar um leito de UTI e ele vai ir a óbito, mas precisam de um atendimento bastante especializado, com uma equipe bastante especializada, porque as doenças ou as sequelas ou os órgãos que também são acometidos, elas exigem isso, um cuidado muito próximo, né, muito intensivo, né, que isso é feito pelas unidades de tratamento intensivo. Ou seja, esses jovens teriam que ter ciência de que ele tem que ter esses cuidados, né? A gente está pedindo para que a população faça a sua parte, porque
todos acabam sendo prejudicados, né? O consumidor não fazendo a sua parte, todos os segmentos produtivos, eles ficam também bastante prejudicados. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente não precisaria ter tanta fiscalização, né, ter tantas unidades aí atrás de pessoas que estão fazendo festa, que estão fazendo churrasco. Até o direcionamento de equipe seria para outras finalidades, né? Então, eu acho que precisa dessa conscientização dos jovens, da população, para que a gente consiga entrar num equilíbrio. Porque a pandemia, a gente sabe que nesse momento, e a previsão de um tratamento definitivo provavelmente só venha pela vacinação. E essa vacinação, a gente ainda não tem uma data prevista exata para que isso possa ser realizado aí no Brasil ainda. Reforçando então, doutora Beatriz, eu ouvi de uma pesquisa que, não sei se o dado é correto, a senhora pode me confirmar, que da população testada na cidade de Londrina, metade era de pessoas infectadas eram de jovens. Corretíssimo. A metade dessa população era de jovens. Né? E geralmente os jovens, eles até assim, pela própria característica, né, de não ter comorbidade, enfim, muitas vezes eles são assintomáticos, eles nem sabem que eles estão acometidos. E isso que é um grande problema, porque se você não sabe, você chega em casa e você não tem nenhuma medida de afastamento, né? E você acaba contaminando a todos na sua casa. A senhora falou sobre vacinas, né? Claro que nós estamos às expectativas, parece que as principais vacinas estão na terceira fase. É isso, doutora? Isso. São 3 fases. Algumas delas já estão nessa terceira fase, né? A gente estava muito naquela expectativa da de Oxford, e aí teve um efeito colateral bastante importante ali num dos testados, e houve a suspensão, mas agora já houve a retomada desse acompanhamento, desse andamento dessa pesquisa aí para a Covid. E são essas aí que a gente está realmente na expectativa, até por estarem numa fase mais avançada, né? Aquela da China também, né, que foi feita ali, são vacinas que estão ainda numa fase mais avançada. Mas ainda esse avançado é um avançado se a gente for pensar em questões de protocolos para elaboração de vacinas, mas até ser liberado existe um grande processo e um grande período aí para ser desenvolvido as questões referentes a ter permitido a aplicação na população. É difícil falar em datas, né, em previsões, mas estima segundo semestre do ano que vem para se iniciar, né, essa questão da vacinação, talvez, possivelmente, em profissionais da área de saúde e outros, até chegar à população de forma em geral. Sim, é mais ou menos esse fluxo que está sendo estudado, e a princípio é mais ou menos nessa data e nessa previsão que está sendo divulgado. E o que também uma outra área, que é uma área que até a gente trabalha muito com as famílias, é a questão do isolamento e da insegurança em relação ao futuro, à saúde, ao emprego, causando muitos problemas de forma integral, holística, problemas sociais, problemas emocionais, mentais, né? A senhora, claro, vê o paciente humanizado, né? E a situação mais humanizada realmente preocupa, né, doutora? Preocupa em toda a população. A gente está vendo aí a repercussão, não tem nenhum segmento que não foi afetado, né, pela pandemia, seja em questões de trabalho, de atuação, de recurso, enfim, de ações aí em todos os aspectos.
A população mesmo, dos profissionais da área de saúde, tem também sido bastante afetados, né? Você vê uma população que tem que se sobrecarregar, porque o atendimento é constante, muitas vezes é intenso, às vezes tem fila de ambulâncias para deixar os pacientes, né? E são pacientes que requerem muitos cuidados, pacientes aí que têm que ficar mesmo em tratamento, eles não podem receber visitas, enfim. Isso tudo gera uma fragilidade emocional para todos. Eu acho que algumas profissões um pouco mais, um pouco menos, mas eu vejo que isso é geral, né? Como afetou indiscriminadamente, também afetou indiscriminadamente a parte emocional de todos. Mas também eu vejo que é um aprendizado, né, Ezequias? Você começa a dar importância a outros valores que antes ficaram muito esquecidos. Né? Valores como a família mesmo, né? Participação mais intensa nas rotinas das crianças, no dia a dia da casa mesmo, ter o prazer de estar ali mais acompanhando o crescimento, as ações dos familiares. Então, assim, tudo tem um lado ruim, mas se a gente for avaliar, eu acho que é um grande crescimento. As questões emocionais, a gente vê que a gente precisa de muita... e a gente está dando muito suporte em relação aos tratamentos psicológicos, aos acompanhamentos psiquiátricos, inclusive o Conselho, a Associação de Psiquiatria do Paraná disponibilizou um serviço para o atendimento de médicos e também de outros profissionais da área de saúde para fazer um suporte psiquiátrico, psicológico, né? Assim como a gente conhece vários outros serviços que têm oferecido isso para a população, e a gente vê que é um momento que a gente precisa estar todos voltados pro comum, né? Eu cuidar para eu não passar para um ente que é da família, né? Então, assim, não só pensar em você, né? Pensar em todos que estão ao seu redor, né? Você tem que usar máscara, você tem que se cuidar, mas para que você também não contamine aqueles que você gosta, né? Então, eu acho que a gente também tem um grande aprendizado aí com essa pandemia. Algo que vai ser discutido, imagino eu, já está sendo discutido, e com certeza depois da pandemia deve ser relembrado, estar nas agendas públicas, sociais, que o Brasil invista mais no seu quadro de cientistas, né? Na área de conhecimento. O Brasil, infelizmente, digo o Brasil, o setor público investe muito pouco na área de conhecimento. Graças a Deus temos a UEL aqui, mas eu imagino e vejo em outros países, né, tive essa experiência, como o capital intelectual é tão importante como reservas minerais e outras no país, né? E realmente temos que repensar isso, né, doutora? Isso foi realmente um momento para essa reflexão, né? Nós temos que ter os nossos cientistas, os nossos processos avançados, os nossos processos tecnológicos, uma autonomia, né, nesse investimento em pesquisas, e aí você sente a diferença num momento como esse, né? Que surgem as dificuldades e nós não temos um apoio, um subsídio, uma equipe ou um destino financeiro adequado para que isso fosse bastante arraigado, né? Fosse uma área, não só na área de pesquisa da saúde, mas em todas elas, como se fosse um investimento assim, contínuo, né? Necessário e contínuo, como um pilar estratégico mesmo. Uhum. E vamos terminar, infelizmente,
Nós estamos fazendo uma gravação um pouco precária aqui, mas o importante é o conteúdo e quem sabe teremos outras oportunidades de conversar com a doutora, que esclareceu muitas informações. Olha, doutora, se a senhora me dá a liberdade agora, eu gostaria de orar pela senhora, mas orando de forma representativa por todos aqueles profissionais que estão na linha de frente, né? São tantos profissionais, não vamos mencionar uma classe especificamente aqui, mas queria orar por todos esses profissionais que estão investindo suas vidas com riscos, né? Quantos profissionais dessas áreas de trabalho na linha de frente contaminados e alguns, infelizmente, né? Que foram a óbito. A senhora me daria liberdade de orar para a senhora, representando os demais? Eu agradeço, Ezequias, até estar participando nessa rede Church. Eu sinto até abençoada, né? Eu me sinto muito gratificada, assim, de ter essa oportunidade aqui com vocês. Eu agradeço se você puder orar por todos nós. Tá bom. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o nosso Deus é o Deus que traz todo conhecimento. O conhecimento maior é o seu amor, a sua compaixão, a sua justiça, mas Deus traz a nós a capacidade, Senhor, de promover o bem, mas também o conhecimento científico. E pedimos agora que o Senhor dê, ó Pai, inteligência, Senhor, a tantos homens e mulheres ao redor do mundo que estão desenvolvendo, ó Pai, vacinas ou até mesmo tratamentos. Pai, pedimos também por aqueles profissionais que estão na linha de frente. Pai, é tanta preocupação dos seus familiares em relação a eles, e nós pedimos a cobertura do Senhor, à frente, à esquerda, ó Pai, à direita, cobrindo-os de forma emocional, espiritual e física também, livrando-os, Senhor, de vales da sombra da morte, livrando-os, Senhor, de perigos e de pragas, Senhor, que possam vir. Pai, no nome poderoso de Cristo Jesus, também pedimos, especialmente pela doutora Beatriz, que o Senhor encha ela, Senhor, de sabedoria, na liderança da associação, Pai, para que ela, juntamente com outros, Senhor, possa nos nortear, Senhor, no enfrentamento dessa pandemia. Também dê sabedoria às autoridades públicas demais da nossa cidade, Pai. Manda os recursos apropriados. Em nome de Jesus, Senhor, que todos os recursos sejam usados, ó Pai, para o bem e para a saúde, Senhor, da população até mais carente. Pai, mas muito obrigado, Senhor, por médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, jornalistas, pessoal que trabalha na área elétrica, área da saúde de modo geral. Pai, muito obrigado. A limpeza, são tantos profissionais, jornalistas. Nós confiamos no Senhor. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde e as nossas famílias no nome santo e poderoso nome, o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, doutora. Nos falamos depois. Fica com Deus. Muito obrigada, Ezequias. Um abraço aí para todos e obrigada pela oração. Muito obrigado. Falamos com a doutora Beatriz Tamura, ela que é presidente da Associação Médica de Londrina.